Satsang 1. 27 de outubro de 2018. Jean-Luc. Bom. Então este é o Satsang 1, de 27 de outubro de 2018. Então, antes de lhe dar a palavra e trocar, gostaria de mencionar duas coisas. A primeira é, quanto à organização prática do satsang, temos precedência suficiente com as canalizações e tudo mais, para que eu não precise reconstruir conceitos, mesmo para novos, que já foram desenvolvidos. Então, assim que houver uma possibilidade de se referir a algo que foi dito, eu irei, para iluminar um pouco as coisas. Especialmente em comparação com aqueles que nunca seguiram as três dimensões, ou canalizações desde um curto período de tempo, ou o que eu digo recentemente, de modo a não ser redundante. A segunda coisa é que vou tentar ser, vou ser muito mais conciso e muito mais curto nas minhas respostas. Assim, para não me afastar agora, como fiz há anos, sobre tópicos relacionados, mas para realmente ficar na questão e da forma mais concisa possível. A terceira coisa, na verdade, são três, a terceira coisa que eu gostaria de dizer, e porque tenho certeza que teremos algumas perguntas sobre isso, é a noção de datas. Então, aqueles que esperam por datas perdem tempo. Porque se você não quer depender das datas, está acontecendo aí. Quer dizer, estar em alegria. E, além disso, podemos ver hoje, ou você está na alegria, ou está bem, mas está procurando datas. Se você está procurando por datas, a data, ela está fora, ela não está dentro. No interior, não há data. Claro, você não é cego, pelo menos aqueles que se informam, você vê o clima, em todos os lugares da Terra, você vê tudo o que acontece. Então, existe um cenário chamado fenômeno entrópico, isto é, o sistema não é mais regulado, e isso é normal, já que a matriz foi descartada. Portanto, esse sistema é livre, e é por isso que, em junho, já havia relatado, após o fim da anomalia primária, que tudo estava acontecendo automaticamente. Insisti fortemente nessa noção de automático e espontâneo, em relação ao calendário e em relação aos eventos dentro da ilusão. Hoje, depois, sempre foi dito, lembre-se, anos atrás, era alegria ou medo. Agora é simples, seja felicidade e beatitude, ou seja, você ainda está na procura. E aí, quando eu digo procura, não é apenas uma busca por datas. Você tem o direito de procurar um livro se você o perdeu, você tem o direito de ter uma explicação em relação a uma dor, mas não faça todos esses elementos pessoais, um elemento de cogitação, de reflexão. Porque simplesmente você vai perder tempo. O que significa que hoje você tem sido informado sobre o patamar da balança, mesmo com BD, mas aqui eu quero dizer que há ainda mais equilíbrio. Isso quer dizer que todos, independentemente de seu estado anterior, chakras anteriores, vibratórios e de abertura, experiências de consciência multidimensional, consciência nua, amor, beatitude, isso não importa. O equilíbrio, ele está nesse nível. Todas as circunstâncias de nossas vidas, e para cada um de nós, qualquer que seja nosso estado hoje, tudo é feito para que você se posicione. Isso quer dizer que todas as circunstâncias que você vive, que vivemos, sem qualquer exceção, nunca serão punições ou lembretes para a ordem de qualquer coisa, mas simplesmente o jogo da luz, que realmente mostra como se posicionar em algum elemento da vida. Se você voltar para a pessoa, e isso acontece com todos, quando você está dirigindo, é a pessoa que dirige. Se há um que me deixa puto, eu fico irritado, lógico, como bom carneiro, isso é normal. Mas eu não estou enganado. Isto é, o que acontece não me envolve. Isto é, não é uma recusa da pessoa, é mais uma transcendência da pessoa. Nós adicionamos uma camada sobre a qual assume o controle de tudo, é o automatismo da inteligência da luz.
E como somos anteriores à luz, e mesmo antes dessa inteligência, e nós somos essa inteligência da luz, para aqueles que a vivem, é claro, é uma claridade, eu diria, ofuscante. Mas todos aqueles que não o vivem, há apenas uma causa agora, não é o karma, não é a idade, não é a velhice, é a sua postura. Quer dizer, você viu, o que quer que você faça, se você está em repouso, uma vida hiperativa, casada, sozinha, solteira, com doenças, sem doenças, em beatitude, o que você constata, de uma maneira muito simples, que se você põe sua pequena pessoa de lado, no momento em que ela chega, sob qualquer circunstância, porque, eu lhe falo agora, porque torna-se cada vez mais flagrante. Se você tem o reflexo, porque é um reflexo, dizer a você eu me coloco no coração, mas não intelectualmente. Isto é, colocar você na consciência no centro do coração, no coração do coração, a presença infinita, enfim bem, mas ei, existem milhares, o que você vai ver? E agora radicalmente, e mais rápido e mais rápido. O que poderia desestabilizar você um minuto antes, não existe mais. Seja qual for o evento. Se é raiva, se é sofrimento, se é uma doença ou dor. Não lhe peço para acreditar em mim, pois só você pode experimentá-lo, a cada minuto e a cada circunstância de sua vida. Isto é, eu diria, um limiar que foi ultrapassado. Esse limite foi ultrapassado, eu dou uma data passada, não arrisco nada, está relacionado ao que aconteceu há pouco menos de uma semana e que foi reforçado em torno de 24, 25, 26, o que nos dá para ver isso. E ninguém, independentemente da abertura dos chakras, das vibrações, do estado de consciência, ninguém pode dizer que ele não o vê. Talvez você desvie o olhar. Mas está lá permanentemente. Todos nós temos, sem exceção, a capacidade, que eu chamaria de inata, espontânea agora, porque é redescoberta, para nos realinhar, em tudo que tem sido chamado essa absorção, essa acolhida, essa transparência, essa humildade. E é feito agora na consciência diretamente. Mesmo que você não sinta a vibração, a pulsação do coração, o famoso ritmo de 4 tempos que eu estava falando, o buraco negro no meio do peito, não importa. É a inteligência da luz. Não é sua pessoa, ou sua história, ou suas dores, seus karmas, ou sua resistência, que entram em jogo. Já que ambos estão aqui. Também presente, eu diria, um que o outro. Há um que vai embora, você sabe, nós o vemos ao nosso redor, a pessoa, o efêmero, a história e depois o outro que ocupa todo o lugar. Mas isso é para todos, foi dito. Então, hoje, quem vai nos dizer, em relação à história coletiva, sim, mas aí nada aconteceu naquele dia, mas me desculpe, nos dias 24, 25 e 26, aconteceu coisas interiores extraordinárias. Mas se sua consciência está constantemente observando, você se submete a si mesmo e entra no que é chamado de projeção. Vou pegar um exemplo que é muito simples. Há muitas pessoas que viram que, em junho de 2019, marcamos uma reunião em Quebec. E então? Qual a diferença? Se esse mundo acabar, parar amanhã, bem, não importa, Quebec será cancelado. Risos. Finalmente, eu não sei, o que é, risos, parece tão óbvio, risos, que eu não consigo nem entender como alguns irmãos podem modelar seu humor só porque eu coloquei uma data em 2019. Se você continuar, eu vou colocar você até 2025, risos, pelo menos eu vou ter um programa estabelecido por 5 anos. Mas é que essa programação, que não é uma projeção, mas uma intenção, porque eu não estou apegado, significa que ainda estamos, eu nunca disse isso. Então você vê como nós vamos muito rapidamente hoje. E para todos, não é porque Jean-Luc Caillon ou qualquer coisa, para todos, você vê, até nós mesmos, tudo só nós e podemos fazer isso. Quer dizer, nós temos uma ideia, nós vemos o que acontece.
Claro, temos isso diante de nós, permanentemente, onde quer que olhemos, mesmo sem entrar na internet, em famílias, conflitos, e a guerra, como foi dito, de todos contra todos, mas todos nós temos uma solução. Ou você vive a guerra, em qualquer nível, com você ou com alguém, ou você leva um momento, e você volta para lá. Mas quando digo me colocar lá, cuidado, não é uma visão do espírito. Porque, você sabe, por anos, nós dissemos sim, eu estou no coração, eu me coloco no coração, mas essa é do mental. Lá, quando eu digo colocar no coração, não é você quem sentirá a vibração. Se você percebe, é bom para você, mas é a inteligência da luz. Já foi dito, a matriz crística está presente no nível vibratório, mas também está presente no nível dos seus pensamentos, quaisquer que sejam seus pensamentos. Então, se você pensa, sem se voltar, por exemplo, vou dar um exemplo muito íntimo. Estou com dor. Bom, como bom doutor, ainda esta manhã, tem alguns que falaram de ombro, eu me matei, porque eu ia dizer o ombro, significa isso, isso e isso. São reflexos, condicionados. Eu não posso ajudar, eu passei minha vida fazendo isso. Mas, para dizer a você, alguém que se machuca, mesmo que não seja eu, instantaneamente vem a pergunta por quê, como, o que é, de onde vem. É imparável. Agora, na neurociência, você pode não saber, existe algo chamado teoria da queixa. Foi uma teoria, mas é validada pela ressonância magnética funcional, isto é uma prova tangível. Quando você pensa em algo que dói, dói ainda mais. É tudo estúpido, mas é a verdade. Então você pode imaginar que se no momento, você estava, porque flutua, a pessoa, a alegria, mesmo em alguém que é liberado, nem sempre é exuberante, às vezes é no silêncio interior, mas é o mesmo. Mas, por outro lado, se você soltar, mesmo que sinta todas as vibrações possíveis e inimagináveis, o canal mariano, a onda de vida, você se sente, tudo está aberto, você sente tudo, mas se você deixar ir para a sua própria história, em qualquer implicação, você vai causar giros de memória em seu cérebro, o que nós chamamos, que agora é oficialmente chamado de síndrome de reclamação, onde sabemos que quando você diz, lá, no agora, estou com dor, você liga os circuitos e a memória associada a eles. Imagine que você realmente tem uma dor específica em um lugar específico, que se refere, em termos de psicoarquétipos, a um problema na infância relacionado ao conflito, ao pai, à mãe, o que você quiser, qualquer coisa, funciona em todos os casos. A partir do momento em que você pensa sobre esse problema, você reativa em seu cérebro e de forma inconsciente, o sofrimento. A dificuldade, quando dizemos que não somos mais uma pessoa. Toda a dificuldade não é quando estamos no interior, isso nós vivemos muito nesse momento. Existem cada vez que vivem no interior, mas se esse interior não é o exterior, do que isso adianta para você? No dia 16 de junho, para aqueles que seguiram um pouco as aventuras de maio, junho, eu disse que agora tudo era automático. Mas cabe a você verificar isso. Então, é claro, se você tem elementos que não são íntimos, mas são ambientais, você pode rir. Mas já em relação a você mesmo, o que impede você de checá-lo? O que impede você de provar para si mesmo que, se você parar, e é um hábito que você tem que tomar, é um novo hábito, se posso dizer, enquanto estamos quebrando hábitos, o que vai fazer você, como Gurdjieff disse, não fui eu quem encontrou essa coisa. Gurdjieff falou muito bem, quando você tem uma emoção, você sente isso acontecer, é claro, raiva, tristeza, deixa sê-lo. Não resista, não se oponha, e também entre no acolhimento. Se você é neutro, quando eu digo acolher, e lá, por exemplo, nos 2 dias em que houve, você pode ter vivido, havia enormes emoções que se manifestavam no plexo, que não eram as nossas. Alguns viveram isso, outros não. Mas o que está acontecendo? E lá, era óbvio para aqueles que os viviam. Ah! Eu tenho uma dor, uma náusea. Eu me inclino nisso, fica mais forte.
é instantâneo. Por outro lado, não preciso dizer não, eu não penso mais nisso, porque aqui você está em oposição. Mas se você desviar sua atenção, na alegria, no interior, sem perguntar nada, bem seu cérebro fará o trabalho. Mas não é você quem faz isso. E funciona assim hoje, precisamente porque não há mais anomalia primária. Assim, o círculo vicioso que precisa ser quebrado é um círculo vicioso coletivo, não mais ligado ao ego, que não está mais ligado exclusivamente à predação, à competição em que todos vivemos nesse mundo, mas é exclusivamente relacionado à sua capacidade de pensar naquele momento assim: se eu não reajo, eu entro, não tento me opor, não tento lutar, e deixo passar. Se você sente as energias, as vibrações, que você viu aquilo, que você queira ou não, você não pode que constatar que isso só pode funcionar. Eu já disse em um satsang anterior, você ainda tem pessoas, agora eles entenderam, e novamente, eu me recuso a ser considerado como um mestre, como um guru, ou como Aba. Quando eu digo Aba, não é uma superioridade, é uma inferioridade, desde Aba, quando você se encontra. Esta palavra foi dita, eu poderia ter dito não sei o que, mas Aba é mais, era causal, ao mesmo tempo, ao nível do cinturão de Van Allen. Quando você aceita, o princípio da aceitação, é isso. Então, na época, tivemos o abandono da luz, em 2009, durante anos, foi explicado. Mas aqui, o princípio do acolhimento, é o que resolve, não é você. E acolher, o que é isso? Isso torna você disponível. Isso põe você disponível para o quê? Para o sofrimento. Isso faz você disponível para a alegria. Isso coloca você no momento. Essa noção de acolhimento, então, eu não vou mandar você de volta para Eckhart Tolle, ele escreveu alguns livros incríveis sobre isso. Claro, na época, Makashebono, se posso dizer, uma expressão que eu gosto. Você pode ler todos os livros de Eckhart Tolle, você entende, mas você não viveu isso. Foi o mesmo para Krishnamurti quando ele estava vivo. As palestras e os livros de Krishnamurti, extraordinários. Quantos irmãos e irmãs foram libertados ouvindo ou seguindo Krishnamurti? 0. Na época de Nisargadatta, quando ele estava fazendo suas palestras, ele disse: minhas palavras não podem falhar. Mas ele estava falando de agora, porque na época ainda havia milhares de pessoas que iam para sua casa. Na época, quantos foram liberados? 0. Mas hoje, não está relacionado a mim ou a você, está relacionado ao que está acontecendo astronomicamente. Sem mencionar Nibiru, castigo, Miguel, nada, já que estamos tentando sair desses arquétipos. Há eventos astronômicos, é chamado de radiação cósmica, realmente e concretamente, não é um dado esotérico, com partículas que mudam seu funcionamento, e que põem fim à ilusão. Então, a partir daí, dê uma boa olhada em como você é. E por que somos todos assim? Então eu, tendo sido um médico, é claro, mais do que qualquer coisa, assim que eu ouço a palavra eu tenho um ombro dolorido esta manhã, e eu aprendo a calar a boca agora. Porque, de fato, corresponde a uma lógica da história da pessoa. A causa, eu sei disso. E não é uma intuição. Eu poderia fazê-lo no modo intuitivo, mas é só porque são meus hábitos de operação. Até isso é perigoso hoje. Eu tinha mostrado, na época, fiz projeções, não vou fazer de novo, no que é chamado de efeito Kirlian. Onde eu havia mostrado, ao registrar os campos de energia, que até um médico, quando ele escreve uma receita, não há eixo de energia, já é efetivo. Nós vemos isso medindo as energias antes e depois. Então, fazer uma ordem é um ato mágico. Nós estamos em magia. Então ou você olha para o mundo e vê bruxaria, ou você olha para dentro e vê a magia do que você é. E para isso, não há necessidade, como fizemos em maio, junho, de sair em multidimensionalidade. Não há necessidade de ver as coisas, como vimos, maravilhosas.
É precisamente o fim da anomalia primária que lhe dá essa possibilidade de não mais passar por todas as camadas e viver exatamente a mesma coisa. E você teve inúmeros testemunhos fora da espiritualidade, seja Yolande Duran Serrano, seja Betsy a Grande Alegria. Você tem muitas pessoas que foram precursoras, que não sabem nada sobre espiritualidade, que não sabem nada sobre os chakras, eles nem sabem o que é uma energia, e ainda assim eles estão na alegria. Então, você tem que, realmente, eu acho que é a técnica mais simples, porque não requer ferramentas. Então eu entendo que precisamos de ferramentas. Até eu, se estou com dor, coloco um cristal. Se tiver dor de cabeça, coloco uma tampa de alumínio, tomo um doliprano. Mas, nos problemas, fundamental. O que é fundamental? No instante presente, o que está me incomodando? Sendo honesto. Na maioria das vezes, todos nós sabemos disso, um estado emocional, pensamentos, até não falo mais sobre o mental, os pensamentos. Porque nenhum pensamento pertence a você, mesmo dentro da cocriação consciente. Você só está pegando o que está disponível, no tanque do éter. Isto é, o que se chama Maria, se você quiser, o éter primordial ou o primeiro éter. Se você fizer isso, você está livre. Porque você vai ver isso imediatamente. Mas se você alimentar seu sofrimento pensando nisso, síndrome de reclamação. Onde você toca, quanto mais você pressiona, mais dói. Foi aí, a partir daí, que houve esse tipo de grande campanha, especialmente nos países anglo-saxões, onde se entendeu que pensar em uma ferida do passado, não só não é resolutivo, pode ser resolvido ao nível da cabeça, mas é especialmente não resolutivo ao nível do corpo. Ou seja, o que você elimina na cabeça é encontrado no corpo. E aí, você recai naquilo que é chamado de cartografia do corpo, nas teorias de Hammer, do Dr. Hammer, os territórios, você recai no simbolismo do corpo humano, de Anik de Souzenelli. Então, não há dúvidas hoje para entendê-lo, é questão de vivê-lo. Então é inútil, mesmo todo esse conhecimento que eu tive, que eu tenho, eles são inúteis para isso. Claro, é sempre sedutor, quando o meu ombro dói, me diz vem disso, porque tem isso, porque tem aquilo, ou ir ver a memória. Mas hoje é sério. Porque antes, havia uma latência, isto é, quando você pensava no passado. Bem, além disso, na maioria das psicoterapias, psicanálise, resolvemos um elemento da sua história. Você sabe que existem elementos hoje em psicologia que apareceram. Não falo de psicologia comportamental, mas, por exemplo, da maestria, inventada por um francês, que é acolher o outro. E está se aproximando. Isto é, não julgar o outro, não julgar sua história, não colocar culpa ou responsabilidade em um evento passado, mesmo que seja real e concreto, por exemplo, uma situação física de estupro, por um parente. Não há sentido em ir procurá-la. Então, você sabe que no comportamentalismo, falamos sobre o mito fundador. Falamos da cena, da emoção, do problema, da unificação, que criou, 20 anos, 30 anos depois, o problema. E, de fato, reprogramamos, mas fomos procurar a causa. Já na época com os diabinhos, eu disse que não era necessário. Hoje, com o fim da anomalia primária, pare especialmente. Porque quanto mais você pensa sobre o seu passado, mais você desequilibra seu sistema. E quanto mais você será afetado por suas experiências passadas, sua história também. E ali eu não faço diferença entre o que foi agradável ou desagradável, você não está mais no presente. A única maneira de saber se você está no presente, há apenas há alegria ou não há alegria. E não estou falando de alegria exuberante, ela pode ser tão interior. Pode ser apenas para alguns uma forma de paz ou serenidade. É essa forma de lucidez, que mostra concretamente, praticamente, no campo da experiência do seu corpo e da sua consciência, que você está livre ou não. E isso não depende de nada além de você. Nada mais. Nenhuma data, nenhum ser, nenhum terapeuta.
Depende só de você. Uma vez que você adote este modo comportamental, você não pode, e isto é garantido 100%, você só pode notar a sedação do que o incomodou. Então, há um perigo. Existe um perigo, e eu apontei entre o período de 2012 e 2017, que quando você é libertado vivo, você não é afetado pelo sofrimento. Você pode sentir dor, mas sua consciência não é arrastada. É surpreendente, você está com dor, você sabe que está sofrendo, mas você não sofre. Isso é uma armadilha, porque naquele momento o que está acontecendo, como você, sua consciência, não é, bem, você tem a dor que você está tomando, você está sentindo a dor, mas você não sofre em consciência e deixa as coisas piorarem. É por isso que eu insisti durante anos, especialmente para as pessoas que viveram as vibrações, para dizer sim, a inteligência da luz cuida disso. Sim. Não era verdade na época. Hoje, de fato. Mas cabe a você verificar isso. Se isso não funcionar, é porque você não é livre. Nesse ponto, bem, faça a coisa certa. Mas não antes. Foi o que eu disse muitas vezes nos últimos 2 meses, não tente entender. Vivê-la. Porque viver isso não precisa de entendimento. Isso põe fim, apesar dos reflexos. Eu te falei de alguém que teve um ombro dolorido mais cedo, apesar dos reflexos, da profissão, pelo que vivemos. Quanto mais você ficar nisso e quanto mais feliz você for, mais livre você é. Então, é claro que todos nós temos oportunidades de reagir, para qualquer coisa, e eu o primeiro, como bom carneiro, todos. Mas não se deixe enganar. Isto é, a vida mostra isso para você. A partir do momento em que você é capaz, para não reagir, se tiver uma emoção, como disse Gurdjieff, você sente raiva, adia até amanhã. E naquele momento, a propósito, mesmo antes do fim da anomalia primária, o que foi? Mesmo se você tivesse uma grande raiva contra alguém em um evento específico, você concorda em não reagir, você se torna proativo no acolhimento. Lá, você sabe, há alguns que receberam milhares de demônios lá, durante o período de absorção das essências, eles estão muito bem. Então tudo isso é um jogo, mas esse jogo pode se tornar terrível quando há sofrimento, seja mental, físico ou emocional. Mas hoje você tem uma chave fenomenal que é explicada de uma maneira perfeita. Mesmo assim, mais uma vez, eu disse, não vou entrar na neurociência, mas também na neuroteologia, na neurociência comportamental, é perfeitamente conhecida. Perfeitamente. E com o fim da anomalia primária, você não pode mais girar em círculos como antes, seja em um problema ou em um problema de saúde. Até mesmo algo que parece a você de um modo incapacitante, que se torna permanente, para. Não procure por uma solução. Mas eu não digo isso o tempo todo. Se você tem uma crise de apendicite e depois de 24 horas você tem peritonite, ainda tem a cirurgia. Mas primeiro tente ver o que acontece quando você acolhe. Acolha o seu excesso de peso, acolha a sua própria raiva, acolha a raiva do outro, antes de qualquer outra coisa. Mesmo que pareça completamente incompreensível para você. E, além disso, quanto mais incompreensível, quanto ao seu corpo, ou quanto a uma anomalia ou a um relacionamento, mais você o acolhe. E quanto mais você o aceita, mais você o atravessará. E não é você quem faz isso, é feito sozinho. E lá, eu não tenho um método, pois é a vida de todos os dias. Não há noção de espiritualidade, vibração, supraconsciência. Estamos nessa fase. E todo mundo, quero dizer todo mundo, tem a capacidade de vivê-lo. Não tente entender, viva primeiro. E quando você vive, por uma dor, por um problema de relacionamento, por algo que vira em sua cabeça, isso não importa. Experimente.
E quando isso acontece pela primeira vez, você terá apenas um desejo, é claro, cada vez mais frequentemente, é colocá-lo nesse estado de acolhimento que não é nada além do agora, no sentido que Eckhart Tolle chamou, ou que nunca que Anael ensaiava há anos, e que, de fato, hoje, tem uma eficácia imediata, real e concretamente. Agora, não posso dizer que funciona para todos. Trabalha com todos que tentam honestamente. Naturalmente, você descobrirá que especialmente o que é sutil, relacional, emocional, pensamentos, mental, certas doenças, funciona. Depois, há outras vezes, bem, você terá que agir com suas técnicas. Mas inverta o vapor um pouco. Ao invés de querer, e o que faz sentido, entender, seja você, sua situação, ou as datas ou qualquer outra coisa, acolha. Acolha sua frustração. Se você se sentir frustrado, também acolha a ira do outro. Você viu, na absorção de essências, que havia especialistas, como eu disse, na absorção de essências. Portanto, este preâmbulo foi um pouco longo, para resituar comparado ao que está acontecendo lá agora. Você tem uma tremenda facilidade para viver a alegria. Mas você também percebe de outra maneira, uma facilidade igualmente grande, quando algo perturba, para ver por si mesmo aquela alegria, som imitando o esvaziamento de um balão. Mas então, coloque-se nele. E isso vai reinflar. Isso depende só de você, isso aí. E o que é mais, não é algo que requer, como tem sido feito há anos, subidas vibratórias, acesso à supraconsciência, viver energias loucas, contatos com entidades em todas as direções, não. Repito para você, todo ser humano hoje, por causa das mudanças reais no eletromagnetismo terrestre, pelo que chamamos de chamados raios cósmicos, que chegam em massa, já que estamos em alinhamento com o centro galáctico, a cada 25.600 anos, é perfeitamente conhecido, dar lugar a nova radiação. Este desconhecido que se torna conhecido por aqueles que o vivem. Aceitar o desconhecido é aceitar o desconhecido. Mas se antes do desconhecido, você começar a dizer sim, mas você colocar na frente de sua história, sua pessoa e compreensão, você não terá sucesso. Não definitivamente. Mas quando você estiver cansado de não chegar lá, você chegará lá. Isso depende apenas de você. E novamente, não há pré-requisito. E eu diria mesmo que quanto menos você está congestionado de bagagens, essencialmente, espiritual, mais você está disponível para vivê-lo. Além disso, há muitos anciãos que não estão lá, que não gostaram nada, porque eles seguiram as vibrações por 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas foi anunciado, bem eles não chegam a viver a alegria. Mas claro, é preciso deixar as vibrações, eu sempre disse isso. A vibração é o que dá acesso à supraconsciência. É ótimo, supraconsciência. Mas depois disso, o que você faz com seu personagem, com sua vida, se não está encarnado aqui? Não há questão de perfeição lá. Não há dúvida de se privar do que quer que você goste, que isso seja tabaco, álcool, fazer amor. Essa foi a escalada vibratória do tempo. Agora, seja livre. Mas você não pode ser livre se você se confina a si mesmo, enquanto a liberdade está ao alcance. Há apenas você que se confinou. Claro, a predação ainda é visível. Este é um modo de operação deste mundo. Mas quem diz que você não pode escapar? Desde que você está dentro, dali você escapa. Por quê? Porque há uma testemunha que é a alegria. Isso não significa que a predação não esteja mais aí. Mas você vai viver as coisas de maneira diferente. Profundamente diferente. E vivê-los de forma diferente é o que liberta você. É de notar que, apesar de um sofrimento, apesar de um conflito, em qualquer nível, apesar de uma história deplorável, situações terríveis vividas, você tem a mesma possibilidade de ser livre. Então, é claro, há coisas que às vezes são intoleráveis, mesmo para alguém que é livre. Mas se você se recuperar nesse intolerável aceitando, lá também, ele se tornará tolerável.
E toda a alquimia da ressurreição, a finalização da ressurreição, está lá, não está em outro lugar. Isso foi dito. Então, para aqueles que se queixam, em comparação com as vibrações, comparado a tudo isso, me desculpe, eu ressalto as canalizações de Nicolas Flamel, por exemplo, de 2008, de 2011, ele disse exatamente a mesma coisa. Um lindo dia não haverá mais do que alegria e amor. Nós estamos vivendo isso. Mesmo aqueles que não vivem. Você vê, isso é o que é um problema, mas este problema não é um problema se não visto, e eu expliquei isso desde o início do ano, é um problema de hábito. É isso. Então, mesmo que seja um pouco paradoxal, vou lhe dizer, adote novos hábitos. Você não precisa mais de arcanjos, você não precisa mais de aba, você não precisa de ninguém. Então tudo que posso fazer, e eu disse da última vez, não vamos voltar atrás nas noções de humildade e simplicidade. Temos 120.000 páginas de canalizações que explicam isso. Nós estamos na prática. A prática de quê? Bem, da evidência. Alegria e simplicidade. Você viu, por alguns vídeos de música que fizemos no mês passado. Mas vai ser assim o tempo todo. Então, é claro, há momentos em que você precisa responder de maneira pontual. Eu não sei, alguém teve dor nas costas esta manhã. Eu disse a ele que estava ouvindo, você toma 3 pedras, você vai colocar 3 pedras, ela vai passar. Não impede tomar um comprimido de aspirina, não impede o uso de cristais, magnetismo, fasciaterapia, osteopatias. Mas simplesmente, é o mecanismo íntimo do funcionamento humano que mudou. Eis aí. Tão logo isso, você o vive, bem depois disso, só pode crescer, quaisquer que sejam as desvantagens, quaisquer que sejam os eventos, por vezes dolorosos, que acontecem na vida, apesar de tudo. Não há mais nada. Se você está nessa simplicidade da qual rebatemos nossos ouvidos há anos, descobrirá que você terá uma tremenda alegria por estar nesta vibração, pulsação do coração. Então não voltarei 3 vezes, 4 vezes. Como eu disse da última vez, eu poderia falar com você por uma semana sobre o corpo da eternidade, mas é inútil nas circunstâncias atuais. Ele lhe dará marcos, mas esses marcos, hoje, são falsos, porque eles o distanciam da verdade. Simplesmente então, iremos mais e mais nessa noção de simplicidade. Seja através do atendimento noturno, seja através do aba esta tarde, ou através do satsang. Não. Então agora eu deixo você falar, esses poucos preâmbulos de meia hora sendo ditos. Você tem o direito de fazer perguntas ou de testemunhar também. Você viu, a última reunião, houve muitos testemunhos. Os depoimentos não são para você ou para nós aqui, mas para todos aqueles, porque eles são numerosos, ainda são dezenas de milhares para ouvir tudo isso. Então, obviamente, você viu, em maio, junho, quando conversamos com o mensageiro intemporal de todas as nossas viagens, há alguns que babam enquanto lê isso. Pare de sonhar com isso, é um pesadelo. Risos, é um pesadelo. Tudo isso é uma jornada de consciência, mesmo dentro de um incrível arquétipo. Porque bom, quando fiz esse cuidado na consciência nua ou mesmo em um corpo, tomei o corpo que queria. É a verdade. Para aqueles que viveram, é a estrita verdade. E eu percebi depois de um tempo, depois que praticamente levamos pontapés de BD, no começo eu não entendi, porque você sabe bem, como médico, me é dada a oportunidade de sair no meu corpo eterno, nesse plano, e ver tudo em que trabalhei minha vida. Bem, isso dá aquela inveja. Aqueles que viveram isso, eu escrevi os comentários, eu me lembrei de tudo que eu tinha visto, e isso me deu um tempo, essa coisa. Até que BD gritou comigo e disse: você não tem nada para descrever, esteja lá e isso é tudo. Já deve aceitar, para um médico, estar lá, mesmo que seja em um corpo de eternidade, aceitar não detalhar o que você vê onde o que é feito e ir ao essencial.
isto é, no coração do coração, o que foi chamado de acolhimento ou absorção do outro. Quando você absorve o outro, você está livre. Lembro-lhes que Singer, também Betty, com grande alegria, disse que é ainda mais sério do que dizer que o amor está em todos ou que somos todos iguais. É que estamos realmente, concretamente, um no outro. Ou seja, existe em você, de fato, você sabe, quando eu fiz as canalizações em 2007, 2008, então todos ficaram encantados porque vimos um ser de luz, então quando foi Anael, as pessoas que eram médiums o viram, ele desceu para a minha esquerda, e então, era magnífico, a luz. Com Bidi em 2012, houve alguns que escaparam, porque não havia mais luz branca, era uma forma de luz negra, não é uma sombra, não é uma ausência de luz, é uma luz negra. Lá, claro, terror. Risos, como é isso, Bidi? Luz negra, sim, luz negra. O absoluto é uma luz negra. E onde estamos perfeitamente bem, não há sombra lá. Não há forma, e tudo. Mas isso aterrorizou as pessoas. Mais uma vez no ano passado, eu abaixei os arcanjos até os 4 cantos. Quando entramos lá, fomos pegos em vibrações incríveis. Aqui eu não preciso mais, porque quando eu canalizo, entre aspas, desde Aba, somos tudo Aba. Não existe uma entidade externa. E claro, às vezes, me divirto, entre aspas, para entrar em contato com a essência. Só de pensar, Maria, Uriel ou outro, eu posso senti-los, mas não me sinto como algo que desce por aí. Eu me sinto como algo saindo de lá. É uma grande diferença. Mas, na verdade e concretamente, mesmo que pareça completamente maluco agora, completamente delirante, especialmente para os espiritualistas, vocês estão realmente um no outro. E você não tem chance de escapar disso. Quer você aceite ou não. Estamos todos um no outro. Se a vida faz você conhecer alguém, então lhe acolha. Seja qual for a sua posição. E, além disso, você suspeita que com o que aconteceu em maio, junho, até mesmo entre parentes, há alguns que estão em feroz oposição quando lhes dizem consciência é uma doença. Sim, porque todo o trabalho foi baseado na evolução da consciência e na transformação da consciência. Mas nunca foi dito que isso era a finalidade. A finalidade foi a consciência. Foi dito bem antes das intervenções de Bidi. A finalidade é a alegria e o amor nu. É não depender mais de uma forma, de uma dimensão e de um mundo. E temos a incrível chance de poder manifestá-lo e vivê-lo em uma escala que nunca existiu, porque ainda somos centenas, até milhões, para vivê-lo. E você acha que todas essas pessoas, elas conhecem o Aus Três Dimensões, elas conhecem as vibrações, elas sabem tudo isso? Não, absolutamente não. Foi um pré-requisito. Foi um trabalho coletivo de ascensão vibratória. Mas a vibração não vai te levar a lugar nenhum. Em nenhum lugar. Há apenas silêncio, isto é, a ausência de vibrações, que faz com que você viva a alegria. Você pode ter uma exaltação com a vibração, da mesma forma que quando a Uriel, na verdade, dilata, quando a Teresa, bem até eu choro, mas isso é tudo. Depois disso, vai embora. A alegria de que falo aqui, não pode desaparecer. Claro, eu tenho meu humor, como todo mundo. Há dias, levanto-me, não sou feliz. Mas a alegria, ela ainda está lá de qualquer maneira. Ou seja, há a superposição entre o personagem que vive sua vida e essa alegria que está lá. Não está fora do humano. É a aceitação de nossa ilusão que nos faz descobrir a verdade. Sabendo que é uma ilusão. A ilusão não é feita para rejeitá-la, ao contrário do que algumas pessoas pensam que estão ansiosas para terminar este mundo. Quando chega? Não é o dia 26. Os 132 dias acabaram. É quando? Nós estamos, não posso te dizer melhor. Nós estamos dentro.
Os 132 dias acabaram. É uma chance incrível de poder viver esse estado de alegria, esse estado de amor, mesmo que seja às vezes, mesmo que seja por episódios, não era possível antes. Só isso, em uma escala. Até na minha família, pessoas com quem nunca conversei, que vivem isso. Então é claro que essas pessoas vão adaptá-lo ao seu campo. Meu filho está no computador, então ele não fala de apocalipse, ele fala de quebrar, é moda. Estamos na ruptura tecnológica e na ruptura da vida. Porque a palavra apocalipse é assustadora, boa. Eu chamei de apoteose. Todo mundo vai com sua palavra, mas reflete a mesma realidade. O mesmo. Pergunte ao redor, até mesmo pessoas que você não conhece, você não sente nada lá no peito. Você será surpreendido. Respostas. Claro, há mais e mais pessoas que sentem isso. E quando você vive isso, quanto mais você vive, menos você precisa de você, ou nenhuma outra entidade. Você precisa ser o que você é, isto é, amor. Isso é tudo. Todo o resto é cíclico. E isso é feito muito rapidamente. Então é claro que quando há sofrimento, e é normal neste mundo de predação, você tem a impressão de que há coisas que voltam, e elas realmente voltam. Você tem a impressão de ser bloqueado por uma experiência, e nós vimos tudo, todos sabíamos disso, os psicólogos sabem disso perfeitamente. Mas hoje, você tem outra possibilidade, que é muito mais importante do que eu havia proposto alguns anos atrás com os famosos esquemas disfuncionais iniciais, aos quais eu chamava os diabinhos, que eram muito bem tratados, a propósito. Porque lá você tem acesso a esse tempo zero, todo mundo. Não há pré-requisito. E se você pensar, o que quer que aconteça com você, o que quer que você pense, o que quer que viva, no corpo, em qualquer área da sua vida, se um minuto você decidir entregar as armas do entendimento, ou da explicação, e que ali, sinceramente, você se coloca nesse conceito de acolhimento, não imagine que você vai se sentir, se você sentir o touro a um nível do peito, é evidente. Mas para chegar lá, porque quando eu digo que sinto o touro do peito, não é mais a coroa ascensional, não são mais todos os circuitos que eu vivi, o que sabemos em grande parte, é outra coisa. Eu tenho um buraco negro que está lá permanentemente. Esse buraco negro é minha felicidade. Neste ponto, mas isso não é porque Jean-Luc Ayron tem que parar com isso, todos vocês têm a mesma condição agora. Qualquer um é capaz de acolher. Mesmo se você não sentir o buraco negro ainda. Vá além da história, vá além do personagem. Então, poderíamos chamar de reconciliação da sombra, mas no plano arquetípico, não no plano do simulacro. Quantos irmãos e irmãs que comeram os dracos, os arcontes, os demônios? Nos sentimos muito bem depois. No início, era indigesto. Mas sim. Lembre-se de O'Hara, ele disse. Aquele que diz quem é. Mas não há outra verdade. O que você manifesta não é seu, é apenas o que você pensa. É aí que você passa. É o mesmo para o corpo. Então, é claro, eu lhe disse, e digo isso de novo, posso lhe explicar uma dor em um lugar, sem sequer falar de intuição ou percepção energética, na lógica do simbolismo do corpo humano. Antes que eu pudesse, ainda hoje posso encontrar a cena precisa, com a mão, com um cristal, na consciência nua. Isso não serve para nada. Ou seja, tenha noção, passei minha vida tentando explicar o inexplicável, trabalhar em energias, trabalhar em neurociência, para chegar à conclusão agora que fui distraído por tudo isso. Porque não é a minha conclusão, é a conclusão do mundo coletivo. Tudo isso é inútil. Hoje. Não no ano passado, não há 2 anos. Realmente hoje. Se você é capaz, várias vezes ao dia, antes de colocar sua pessoa à frente, ou seu sofrimento, mesmo que seja intolerável, em qualquer nível, eu acolho. Basicamente, eu acolho. Isto é, sem ter a ideia preconcebida de que me curará. Porque já, você emite uma intenção.
sem intenção, apenas o acolhimento, essa simplicidade, essa humildade, de aceitar, receber tudo. Até o que parece ser uma merda indescritível. Risos, essa merda indescritível também está em você, se você a ver. E não pode ser de outra forma. E eu garanto a você que o que estou dizendo não é um conceito, é o que eu vivo o tempo todo agora. E isso não faz de mim um ser nem superior nem inferior, mas simplesmente humano. E muito mais humano do que antes, porque, claro, quando você vive a realidade que todos os outros estão em você, mesmo aquele que você quer estrangular, isso acontece. Risos, bem, você só pode lhes acolher. O que você quer fazer? Quando você vive essa verdade, até mesmo o pior bastardo, até mesmo o pior amor, em sua família, você tem pessoas assim, que você ama acima de tudo, mas que fazem de você uma vida de merda. Risos. Muitas vezes é assim em velhos casais, digamos, ou em relacionamentos entre irmãos um pouco conflitantes. Mesmo isso, antes de tentar julgar, bem, mal, sim, mas eu diria, não há ninguém que esteja certo, não há ninguém que esteja errado. Não há ninguém que seja bom, não há ninguém que seja mal. Real e concretamente. Só esta alegria é a testemunha do amor de que não podemos falar. Se você fizer esta prática, mas você não precisa de cristais, mão, magnético ou terapeuta. Não é nem mesmo uma vigilância forçada. Substitua a noção de vigilância, porque é lucidez. Há alguns que irão substituir a vigilância pela obsessão, que é ruim. Mas substituir o termo por acolhimento. Você não entende nada, dói, eu acolho. Isso não significa que depois você não terá que lidar com isso. Mas você terá realmente e concretamente passado. E é através desta ginástica que você se liberta. Não é através da vibração, não é através da consciência multidimensional. Embora eu entenda muito bem, para aqueles que não viveram, pode ser frustrante. Mas, se você viver a alegria, não haverá mais frustração. Mesmo permanecendo completamente aqui e sentindo nada, nem energias, nem vibrações, nem nada, quando viver esta alegria, seja qual for a intensidade, seja qual for a coloração, você não pode mais duvidar que é verdade. Então, depois disso, você pode ficar com raiva porque ela escapa. Mas como eu disse, até mesmo a resistência a isso cria uma forma de fricção, que será metabolizada pela luz. É por isso que nos dizem o tempo todo que tudo está em seu lugar. Mesmo aquele que está fazendo muito mal hoje é para ele a melhor solução para chegar lá. Mas isso não é um dogma, não é uma crença, é uma verdade demonstrável. É demonstrável pela neurociência e é, acima de tudo, demonstrável por sua própria experiência. O que isso significa? Quanto mais você deixar ir, isso não significa ser apático, porque não devemos confundir o eu deixo ir, é isso, eu não cuido de nada, é isso, eu sou liberado. Não, não funciona assim. Deixar ir é fazer as coisas, aqui também, até as obrigações mais terríveis, automaticamente. Ou seja, você não está mais envolvido. Então, claro, como eu disse novamente esta manhã, bem, há situações em que você será confrontado. Por exemplo, se eu for a Paris, em uma cidade, mas me sinto mal, na verdade. Ruim, não porque estou sofrendo, mas porque estou passando por essa atmosfera, sinto isso. Mas ela não fica. Mas, no entanto, não sou masoquista, portanto de um golpe não vou a Paris. É mais fácil assim, você vê. Então, isso não nos impede de reagir, mas depois, não antes. Isso é fundamental. E se você tem essa postura de comportamento, porque não há como falar de energias ou vibrações, mas simplesmente por cuidar do seu jardim, ir ao encontro de um banqueiro, todas as circunstâncias são as mesmas. Você está no acolhimento, portanto, em paz e alegria, ou você não está no acolhimento. Porque o fim da anomalia primária faz com que todas as experiências vividas hoje sejam devolvidas, pela anomalia primária que foi suprimida, diretamente ao espírito.
Quando alguém diz para não reagir, ou para atravessar, ou se abandonar, ou para colher, ou para ser preguiçoso, como Osho disse na época, é exatamente a mesma coisa. É uma posição, uma postura do seu personagem, uma postura real. Ao invés de estar na vida reação-ação-reação, você se torna proativo. Ou seja, primeiro, acolho, não procuro entender, não tento reagir, deixo-me passar. E esse foi o caso, por exemplo, das manifestações muito fortes no plexo solar e na garganta, como muitas pessoas ali, com as energias da lua cheia. No começo, merda, o que eu ainda sou, até eu, e depois que você diz bem não, eu me coloco no coração, e aí, pof. Você assente subindo, 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 lá, se você diz o que está acontecendo, está bloqueando, e é claro, se você tem memórias e quer entender, vai bloquear. Por outro lado, se, aí, você permanecer no eu deixo ir, isso sai. E quanto mais você deixar ir, mais isso sai. E quanto mais isso funciona. Lá você não pode acreditar em mim, você só pode verificar por si mesmo. Faça e você verá. Para o atendimento, por exemplo, eu falei para você, tem gente, agora eles nem têm mais tempo para enviar um e-mail. Amigos, antes eles me enviavam um e-mail ou um SMS, alguma coisa, ou no local da ressurreição. Agora as pessoas me dizem, eu queria mandar um e-mail para você, eu estava escrevendo meu e-mail, e fui tratado. Eu fiz um milagre. Não. Eu nem estava ciente disso. Como Cristo disse, quem é que me tocou? Ele estava lá por nada, é a inteligência da luz. Então não coloque lá Jean-Luc ou Aba ou seja lá o que for, é a inteligência da luz que funciona, não sou eu. A prova, as pessoas agora, elas não têm tempo para terminar seu e-mail, elas já são tratadas, o que posso fazer? Risos, então, eu não ligo se é porque eles têm. Então o erro seria acreditar é porque eu pensei em Aba, não pare com essa ilusão, Aqueles que me conhecem há tempo suficiente sabem que não tenho nada de mestre e nada de guru, e que estou longe de ser perfeito. Simplesmente, a perfeição da luz, ela é total. Mas nós somos a luz. E nós somos anteriores à luz. E não é uma crença, não é uma religião, não é um dogma, é para ser verificada por vocês. E o que estou dizendo a você e estou lhe dizendo é que todos hoje podem verificar isso, não há pré-requisito. Tudo depende da sua habilidade. Vamos lá, serei ainda mais simples, não em estar na alegria, porque, já expliquei a outra vez, você não pode enganar com a alegria. Porque a alegria, ela se vê nos músculos do rosto. E alguém que conhece a expressão da alegria, que você sorri, que você está animado, que você está trancado, é sempre os mesmos músculos do rosto. Então você não pode enganar com isso. E seu cérebro reconhece sem o seu conhecimento. Eu expliquei, em psicologia, é chamado de dissemia. Bem, eu não vou voltar atrás, eu disse que eu estava fazendo cada vez mais simples. Mas tente. Experimente. E você não pode afirmar estar na luz, se você vê a dualidade em todos os lugares, se você está sempre vendo o que é bom e o que é errado. Claro, existem coisas que machucam. Deve estar louco para dizer que o mal não existe neste mundo. Mas não existe em quem você é. Você vê uma pequena diferença. Não é uma questão de avestruz e não ver objetivamente tudo o que acontece na Terra. Aqueles que dizem que não veem nada, bem me desculpe, eu não sei o que lhes faltam. Eu não entendo, sinceramente. Tanto quando Pepper, com Ryan, nos disse em 2006, bem antes do casamento celestial, você terá ventos de 400 km por hora, ou Seret, em 2006, eu fui queimado, mas na Terra inteira, para tirar aquela canalização onde Seret dizia que Mercúrio seria reabsorvido e o Sol ia se abrir. Mas Deus, é isso que está acontecendo agora. Você vê, eu não estou nem tentando estar certo, é o passado, eu não me importo. O mais importante é estar agora. Mas não através do que eu digo, através do que você vive.
E quanto mais você reduzir, então, antes nós reduzimos a pessoa, nós entramos em vibração. Aqueles que souberam por um longo tempo, mesmo no início do Aos Três Dimensões, nós fizemos subidas vibratórias. Nós fizemos exercícios, yogas, práticas e tudo isso. Agora você tem apenas um abandono, a prática da vida. Aproveite, ainda temos um corpo. Nós estamos dentro. Então, é amanhã, daqui a 6 meses, eu não tenho ideia, e vou dizer sinceramente, não me importo, porque para mim isso já terminou, este mundo. No entanto, estou vivo. Ele não está mais vivo, nós o vemos morrer todos os dias. Você vê, você vive, o fim do mundo, você o vive agora, nesse momento. Não é amanhã. O evento dito coletivo, ele virá bem, em breve, pode ser em 1 hora, eu não sei. Desde que eu disse isso em junho, e é aí que eu me oponho um pouco, todas essas frases que foram tiradas, quando Cristo disse ninguém sabe a data exceto o Pai, primeiro eu não sou o Pai, mas até mesmo o Pai, se houve um, ou mesmo Abba, até mesmo Maria, não sabe a data. Ninguém pode saber, mesmo que saibamos que estamos nele. Nós não estamos mais nas fases preparatórias. 2007, 2008, você pode ver o que está acontecendo na Terra, objetivamente, mesmo se você não olhar para os jornais, a internet, você pode ver como as pessoas se comportam ao seu redor. Você tem pessoas que estão na alegria, onde quer que estejam, todos sorrirem. Mas isso, você vê, esses não eram comportamentos comuns antes. As pessoas não se comportavam assim. Você vê pessoas, até eu, a propósito, às vezes, bem ou as telas, você pode ver o número de pessoas que estão nas telas na rua, eu estou lá quando estou lá, mas em geral eu tento evitar andar, exceto quando eu preciso ver alguma coisa, eu seguro o braço de Elodie. Risos, então, somos todos assim, mas isso deve ser visto com humor. Deve ser visto com humor, porque não pode ser de outra forma. Estamos em um sistema fechado. Lá estou falando de física agora. Em um sistema fechado, a entropia não pode ser infinita. O crescimento, se você preferir, não pode ser infinito. E na época, eu tinha recebido uma canalização, nunca apareceu, aquela, a propósito. É completamente incongruente, porque eu tenho um cavalheiro chamado Georges Bataille que veio me dar uma aula. E então, eu comprei o livro dele que ele me disse para comprar, que fala da sociedade de consumo, que todo consumo leva ao consumo. É inevitável, é um processo físico, quer você goste ou não. Estávamos em um sistema fechado, apesar das camadas isolantes estarem perfuradas em todos os lugares. Em um sistema fechado, bem a energia, não é final, não é eterna, não é livre. Mesmo que tudo seja transformado, em um sistema fechado. Então nosso sistema foi vencido pela entropia. O que é chamado de entropia é o famoso Ordo Abchal diz Illuminati, a ordem pela desordem. Mas não são eles que fazem a bagunça, é astronômico. Eles estão apenas acompanhando, em certo sentido, com medo. Mas é a mesma desordem para nós que estamos na alegria. Isso é tudo. Jean-Luc, perguntas. Para um campeão. Eu gostaria de perguntar, já que finalmente estamos sobre o Abba, e a fonte, o que é então, finalmente? Jean-Luc, mas a fonte era portadora da anomalia primária, foi explicado. A primeira emanação é a fonte. Mas a fonte não permite a atualização dentro de uma forma. Ora, para que uma consciência possa se expressar, ela deve habitar um território, uma estrutura e uma forma. Então, as estruturas dimensionais são específicas, porque existem elementos constituintes. Bem, somos água, carbono, tudo isso. Na quinta dimensão é sílica, em outras dimensões é outros componentes, mas não é matéria, é informação. Além disso, todos os grandes físicos nos disseram desde Niels Bohr desde 1930 que a matéria nada mais é que uma vibração. Os radiestesistas e os energéticos sabem disso.
Simplesmente esse assunto estava congelado pela curvatura do espaço-tempo. Isso também é perfeitamente demonstrado na física. E tudo isso, claro, está envolvido em nosso cérebro. No aspecto filogenético e ontogenético do cérebro, isto é, a constituição do cérebro, nós o encontramos novamente. Além disso, não é à toa que foi chamado cérebro reptiliano, cérebro arcaico, sistema límbico ou cérebro intermediário neocórtex. Você sabe muito bem que, por exemplo, finalmente, você sabe muito bem, desculpe, risos, nós não estamos em uma assembleia de médicos. Golfinhos, mamíferos marinhos, não têm 3 cérebros, eles têm 4. Eles são muito mais inteligentes do que nós, golfinhos e baleias, porque eles têm um cérebro multidimensional. O que é chamado de cérebro multidimensional é simplesmente o que chamamos de lóbulos paralímbicos que estão localizados exatamente onde há pontos e Kinuk, aqui e agora, ou se você preferir, a área de linguagem de um lado e a área do motor que você usa para mover. E os golfinhos são multidimensionais. Eles estão em um corpo de sonho que é seu corpo de carne, aqui. Como nós quando éramos livres e exploramos a forma. Porque estamos todos nesta terra, pois é o começo da criação. Há milhões e milhões e bilhões de eras. Então, somos todos portadores, se você quiser, dessa informação. E quando eu falei sobre rebobinar, é exatamente o que está acontecendo. Nós retornamos à fonte da criação. Em relação à fonte, a fonte é localizada, como já dissemos, às 7 estrelas das Pleiades, Alcione. E agora estamos começando a perceber que a fonte está aqui na Terra, que não há distância. Lembre-se, o que você vê no céu é pele de cobra. Estamos agora com físicos que nos trazem artigos verdadeiros, não estou falando de esoteristas ou outros, que lhe dizem que o Sol e a Lua são apenas imagens projetadas. Não há calor no Sol. Nenhum. É a interação entre o Sol e as forças de confinamento que cria o calor. Todos aqueles que cruzaram o Sol, seja nas experiências da morte completa, isto é, que atravessaram o túnel, que passaram pelos pseudo-séries de luz que os acolhe, que foram para trás do Sol, eu nas primeiras viagens multidimensionais para o Sol em 2009, quando os corpos da eternidade eram prisioneiros lá, não é nada quente. Mas a verdade, ela não está aqui, ela está atrás. O que é chamado na Cabala, ou a Ensopauj, que está além da luz e além de Keter. É o mesmo, o que é chamado de absoluto, para Brahman, bem, podemos encontrar bilhões de palavras. Mas a vantagem que temos hoje é que não precisamos mais de arquétipos, conceitos, energias ou vibrações. Mesmo se eles estiverem lá. Porque como eu disse, as vibrações não podem ser ignoradas, elas estão lá. Mas você não precisa mais disso, você não precisa mais da sua consciência para confiar nisso. Sempre foi dito na época das ascensões vibratórias das diferentes yogas que havíamos vivido, especialmente a ativação de novos corpos, que a consciência é vibração. Isso é absolutamente verdade. Mas a consciência não é vibração. Ela é anterior à vibração. E foi o que aconteceu nas expansões multidimensionais da consciência quando comecei a lutar com o Bedi lá em cima. Quanto mais eu estava expandindo, mais eu tocava e vivia em corpos que eram nem mesmo, não era o meu corpo. Eu disse que eram fantasias, então eu peguei emprestado todos os trajes possíveis e inimagináveis, e era eu. Mas cada vez de uma forma diferente. Quando você vive isso, você vê que qualquer forma é apenas uma casca vazia. Mesmo nas dimensões mais etéreas. E nisso, eu não faço que me juntar a tudo que foi dito pelas pessoas que vivenciaram este absoluto. Olhe hoje, eu tomei alguns exemplos. Olhe para Duran Serrano, olhe para Ardin. Eles falam com você sobre, eles precisam de um referencial. Agora, se você quiser, em retrospecto, o referencial espiritual, arcangélicos, anciões, estrelas, mães geneticistas criativa de Sirius, fazem parte de nossa experiência.
Foi o que tivemos que encontrar, como uma espécie de fio de Ariadne, que nos levou ao limiar da verdade. 2012 foi preparado por Bedi. Havia tremendos ensinamentos complementares sobre as posições de uns e de outros em relação ao que tinha sido chamado de ego espiritual e tudo o mais. Porque existe uma armadilha, é claro, assim que Buda disse, mas ela foi repetida mesmo antes do casamento celestial. Assim que você encontra os poderes, salve-se rapidamente. Oh sim, porque os poderes da alma, o CD, não é o espírito. A alegria não tem nada a ver com poderes. É precisamente quando você entrega todos os seus poderes e concorda em não usar a sua consciência, o que fiz no final de junho, quando comecei a dizer a todos aqueles que viajaram em consciência nua, que isso não servia para nada. Nada mais, e além disso, não só era inútil, mas nos consumia, literalmente. Nós consumíamos o efêmero. Então ainda era mesmo agradável de ficar até o final com todos. Então parei naquele momento e, por ter aceito o que Bedi disse, não precisei me mover, nem na consciência nua, nem em qualquer corpo. No começo, ele me disse: você só tem que acolher, algo que eu fiz, até que eu percebi que o outro, eu não precisava criar um movimento de acolhimento, isto é, o movimento de mim para ele, ou dele para mim, já que tudo já estava lá. É a verdade. E aí você entende que não há tempo, nem espaço, nem distância. Isto é exatamente o que está acontecendo agora para irmãos e irmãs que têm a ideia de pedir um cuidado. Eles nem têm tempo para escrever que eles já são tratados. Eu não posso nada ali. Então não veja ali um milagre. Jean Caion ou Abba não tem nada a ver, é o outro Abba que está lá para alguma coisa. Isso também se junta ao que eu havia explicado sobre a teoria da informação. Não vamos voltar nisso, seria muito longo, mas o importante não é o transmissor. E não é o receptor. É o sinal que está no meio. Quando você entende isso, você entende que você não é nem o transmissor nem o receptor, mas que você é o sinal entre os dois. Participante. E por que temos esse desejo de ligar para você quando algo está errado? Porque somos humanos. É uma fraqueza, em algum lugar. Jean-Luc. Porque nós estamos em uma história, e essa história é excitante. Mesmo que seja dramática. E as crianças, a propósito, o que fazemos com as crianças? Nós contamos histórias. É algo que está inscrito em nós. Participante. É verdade que nada além de te chamar, bem, é melhor, porque há algo que acontece. Jean-Luc. Sim. Mas que não vem de mim. Então, antes, nós dissemos, era eu, ok, eu te dou uma consulta, eu vou te contar o que vejo, e foi verdade, sistematicamente. E então os efeitos ainda eram formidáveis e verdadeiros. E então até você perceber que você nem precisa disso. É por isso que eu disse, bem, depois, com Brigitte e tudo mais, eu disse, mas pare de viajar, pare de sair do seu corpo, mesmo que, pare de ir em multidimensionalidade, mesmo no mais alto, está acontecendo aqui. Está acontecendo em nossa humanidade, em nossa simplicidade. Não importa quão maravilhosas sejam essas coisas, elas ainda são apenas camadas. A finalidade, não é que não é nem mesmo dizer amor, porque vai ser pomposo, é esse estado além de todo estado. Não é nem mesmo beatitude. Você vê, eu não posso nem colocar palavras. Bem, é claro, tem sido chamado de alegria porque é a coisa mais próxima, porque é a ressonância sobre a alegria que conhecemos, até as alegrias condicionadas. Sabemos o que acontece no nível muscular, no nível dos neuromediadores, no nível do que vivemos. É um ponto de referência. Mas isso é ainda maior que isso. É ainda maior. Isso é o que Nisargadatta disse em sua vida. Há apenas uma diferença entre você e eu, mas então é preciso entender que quando usamos a palavra Deus na Índia, não tem a mesma conotação que no Ocidente. Ele disse, a única diferença entre você e eu é que eu sei que sou Deus, você ainda não sabe. E essa é realmente a verdade.
Então, eu não usaria a palavra Deus, especialmente depois de tudo o que foi dito sobre essa palavra, e a realidade por trás disso. Bem, eu encontrei aquela palavra, alegria, liberada, e sobretudo não mestre. Nós não somos mestres, não tentamos controlar ou dominar, pelo contrário, nós atiramos para fora de nós todo conceito de controle. Com atenção, não entenda por isso que você tem que fazer qualquer coisa com sua vida. De qualquer forma, não é você quem faz a sua vida. Isso é o que nós insistimos por meses, você é sua vida ou a vida. Mas não é uma visão do espírito, isso não é um conceito, é a estrita verdade. Então, é claro, ali, como qualquer ser humano, eu também, enlouqueço por qualquer outra coisa. Mas estou rindo. É isso aí, atravessar. Não é reprimir. Não falo de repressão. Pelo contrário, digo para iluminar totalmente até o mais insuportável. Chama-se ser honesto consigo mesmo. Ora, a lucidez, a transparência, a preguiça, hoje, são as únicas ferramentas. Não estamos mais no mesmo quadro de funcionamento, e temos dificuldade em assimilá-lo, porque funcionamos às vezes no efêmero e às vezes, para muitos, nessa dimensão que não é mais uma dimensão. Mas é claro que há um tipo de aclimatação, de adaptação, de experiência também que está acontecendo, e eu entendo perfeitamente que aqueles que ainda estão procurando pelo evento, ao invés de viverem seu evento pessoal que participa do evento coletivo, se apoiam em algum lugar, em uma noção de fuga. Estou farto, quando acaba? Bem, estou te dizendo, acabou e eu não estou farto. Risos, e se terminar em 1 hora, bem eu vou estar farto naquele momento. Mas eu não tenho que denunciar nada. Se você quer estar no instante presente, é uma prática a cada minuto. Mas não o faça em relação às vibrações, mesmo que você as viva, ou em relação a Cristo, Maria ou a todos os contatos que você possa ter, faça-o em relação à sua simples humanidade aqui na Terra. Porque se isso não se traduz aqui na Terra, na vida cotidiana, então isso não serve para nada. Não é questão de perfeição lá. Não se trata de vestir-se de branco e de jogar o evanescente, nem de bancar os mestres. É questão de ser lúcido, é questão de ser honesto. Porque hoje só isso é o que conta. Na época, era diferente. Quando digo na época, foi outro ano. Estivemos em processos, mesmo para os liberados vivos, de ascensão vibratória. Mesmo que eu já tenha apontado e alguns intervenientes apontaram que a consciência não é uma vibração, uma vez que ela é anterior à consciência. É o grande silêncio, o grande vazio, a grande alegria. Então, depois, podemos colorir com as decorações que quisermos, mas isso só traduz a mesma realidade. A mesma realidade. E você vê bem em sua vida. Quando digo que você acolhe, até algo que eu chamaria de estúpido, nem mesmo preto, sombra ou luz, mas estupidez, você o acolhe da mesma maneira. Porque o que manifesta o outro à sua frente, até o pior dos seus inimigos, já está em você. E é o mesmo com os arcontes. Quantos aqui entre nós, alguns tinham medos aterrorizantes dos arcontes. Mas os arcontes, eles também estão em você, não é só Maria que está em você, não é só o DNA de Maria. É todo o DNA da criação. E tudo isso, então, é claro, que para todas as pessoas que estavam nos experimentos da consciência nua, você pensa bem que eles não queriam parar de andar em consciência nua. Mas eles perceberam por si mesmos que, se continuassem, eles morreriam. Não havia outra alternativa. E era uma vergonha partir ao invés de tirar vantagem, entre aspas, de experimentar essa alegria através de um corpo de carne, quaisquer que fossem as circunstâncias da Terra. Então, claro, quando você pega coisas que acontecem lá, que vemos no nível elementar, eu acho que não diria a mesma coisa. Na verdade, se eu tomasse uma pedra de granizo de 1 quilo, na cabeça, mas isso seria parte de circunstâncias que temos que viver, isso é tudo. Mas mesmo que eu não esteja feliz no momento, isso não mudará nada nessa alegria.
Esta alegria, ela é indelével. Você não pode, mesmo fazendo isso de propósito, removê-la. A partir de um certo momento. Então às vezes eu estou me divertindo. Por exemplo, um evento, que me irrita, na lógica do curso do dia, com relação a um evento. E então, eu me levanto de manhã, eu digo para mim mesmo, vou tentar pensar sobre este evento para ver se consigo pensar sobre isso, ou seja, eu reativo minha mente, para ver como ela gira. Eu a vejo girando em um loop. E geram as ansiedades, os truques, os modos de operação de todo ser humano normal. Mas aqui, como sou eu quem o acionou, eu tenho a mesma facilidade para pará-la. Eu me coloco de volta lá, bum bum, ritmo com 3 vezes, buraco negro, e está acabado. Mas isso não sou eu, e todos, sem exceção, você tem isso, está lá. E não me diga que não funciona. O que não funciona é você. Não é o mesmo. Mas a luz funciona. Ela realmente funciona. E nada a ver com o que era desde o início do confinamento. Porque lá, você imagina, você ainda tem muitos irmãos e irmãs, mesmo que ainda não seja constante para a maioria, que vive esse estado de alegria. E eles sabem muito bem que é a verdade, que não há nenhuma outra, que todo o resto é um monte de tretas. Quando você vive isso, Cristo, Maria, a criação, você não tem nada a ver com isso. Todos esses arquétipos, eu os canalizei pela primeira vez, não sei quantos anos, bem antes do casamento celestial e bem antes do tempo presente, porque meus primeiros livros, eles voltam para 87, ainda há 30 anos. Na época, a palavra canalização não existia. Não existia. Tudo isso é muletas, suportes, como cristais, como canalizações, como tudo. Mas em algum momento, quando você está livre, damos-lhe suportes, colocamos andaimes, trancamos tudo, todos concretizamos, pedagogicamente, tentar me encontrar, esqueça Jean-Luc Caillou, mas olhe objetivamente, para quem sabe, 120 mil páginas, encontre um erro lá. Vá em frente. Exceto as datas, é claro, com Pepper e Oma, que nos fazia cócegas constantemente, e até sugerimos, mas para mostrar a estupidez dessa coisa. Claro, existem eventos internos. Os eventos internos, bem, por exemplo, eu sabia que 24, 25, 26, eu já estava vivendo, porque eu sempre via isso com antecedência, então eu sabia que as coisas iam acontecer. Depois percebi que ele realmente correspondia ao alinhamento de 5 planetas do mesmo lado, que Vênus está em trânsito, que era a lua cheia, que isso, aquilo. De fato, são configurações astronômicas que explicam totalmente o que está acontecendo. Totalmente. Então hoje você tem apenas uma base de experiência, são vocês mesmos e tudo o que está acontecendo na tela da sua história. Você não é a história, mas ainda há uma história se desenrolando. A sua. Já. E então a história do mundo. E é através dessa história que você vê se está preso na história ou não. Da sua como a do mundo. O que não significa estar mais interessado no mundo. Adoro ver tudo o que acontece, porque não é alegria sádica, não é a alegria da confirmação. Eu te avisei, não. Esta é a ilustração do que foi repetido durante anos, seja por Sri Aurobindo, seja por Oma, seja por Bidi. Quanto mais formos no tempo, mais a alegria ocuparia todo o espaço, e mais o amor ocuparia todo o espaço. Foi dito, mas e é isso que eu não entendo, que acho difícil de entender, que alguns irmãos e irmãs estão tão apegados à vibração e à história, que ficaram congelados lá dentro. Mas isso não importa. Não importa, porque a vibração em si irá consumir você. Lembre-se que o fogo ígneo é o fogo que Geno Galgani descreveu, que viveu Marty Robin, Padre Pio, que é uma queimadura de amor desenfreada, exceto que lá esta queima de amor desenfreado, ela não diz respeito a um indivíduo, mas diz respeito ao coletivo. E o que acontece quando há essa queima do amor? É claro, você consome a ilusão.
Eu coloquei no Facebook uma frase que eu vou repetir aqui para aqueles que não a têm. Eu adoro, que é Ramchandra Babuji, que disse isso. O fim da religião é o início da espiritualidade. O fim da espiritualidade é o começo da realidade. O fim da realidade é o começo da beatitude. Quanto ao que está acima, não há palavra. Esta é a única verdade. Participante. Sim, é lindo. Magnífico. Jean-Luc. Então, é claro, quando você está nesse estado, e como até mesmo o próprio Bidi disse durante sua vida, não é porque você é libertado, não é porque você vive essa verdade total que tudo isso é besteira, porque você está em casa, isto é, no que tem sido chamado de plano do coração, a presença infinita, o Parabrahman, mas quando você vive, você sabe que é verdade, não há dúvida que emerge. Você acaba. Real e concretamente. E seja Nisargadatta ou, mais perto de nós, Yolande Duran, Christiane Singer e tantos outros, Jack Foster e tantos outros, mesmo que seja um pouco disfarçado às vezes, não é importante, eles viveram em algum momento. Bem, todos eles te dizem a mesma coisa. Isso não significa que as outras dimensões não existam ou sejam tão irreais quanto as nossas, mas como Bidi ou Nisargadatta disseram em sua vida, mesmo essas dimensões, elas simplesmente passam. E, além disso, ele disse isto, o eu, não eu da pequena pessoa nem o si, o eu eterno, o Parabrahman, se você preferir, este eu eterno, o universo passará, ele sempre estará lá. Ele nunca foi afetado pela criação. E é isso que somos. Todo o problema, Bidi disse de outra maneira, todo o problema é a refutação, isto é, a identificação com a pessoa, depois a identificação com a história, e depois identificação como uma forma. Porque a consciência precisa de uma forma. A supraconsciência também, além de Sri Aurobindo, não ficou embaraçado em sua vida de projetar um novo mundo, uma nova terra. Além disso, hoje você ainda tem muitos irmãos e irmãs que, através dessa abertura de consciência, constroem castelos de areia. Eles até têm visões da nova terra, da nova dimensão. Eu digo, deixe a consciência sonhar. Ele acabará por se apagar, como se apagou comigo. E contanto que você não tenha visto isso, isto é, enquanto você não tiver, como expressá-lo, ciente, em algum lugar, de que você não é consciência, consciência, como o Bidi disse, é uma mancha. É um peso. É realmente um peso. Então, é claro, quando eu vivi, e quando vivemos às vezes esses estados multidimensionais, onde viajamos em coisas absolutamente, onde você é babá. Mas ainda é um peso. Comparado com essa alegria nua. Comparado com o que está lá. Não tem nenhum valor, nenhum. Mas claro, o que é hoje, bem com as experiências, tudo que foi dito em maio, junho, que foi vivido em tempo real, muitas pessoas, em outro lugar você verá, a pergunta sobre isso, que eu vi passando, pessoas que dizem sim, então, eu vivo o amor nu, mas depois a multidimensionalidade. Mas você não precisa de multidimensionalidade se você está no amor nu e que você realmente vê isso, concretamente, que você sente isso lá, você não tem necessidade de ir, isso se produz se a luz quer te fazer viver isso. Mesmo se você tiver todas as possibilidades. Mas quanto mais se fica nessa postura que chamei de acolhimento, mais isso é a solução, é a cura. Não há outra cura. Mesmo que, mais uma vez, se você tiver apendicite, faça uma cirurgia, se tiver dor, faça o tratamento. Mas não há outro objetivo além deste. Tudo mais passa. Isso é o que Bidi disse, eu estarei sempre presente. A criação passará, você sempre estará lá. Sempre. Então a verdade está no que não passa. Sua vida passa, amores passam, mundos passam. Então, se você vive essa inefável alegria que existe, eu garanto a você que nessa inefável alegria, não na consciência nua, nem mais perto da fonte, mas aqui, através deste corpo, bem, você sabe que é uma realidade.
muito mais do que no estado multidimensional, indo até o cinturão de Van Allen, como eu fui, ou dando a volta na Terra e atingindo os vulcões. Aquilo é muito mais agradável e verdadeiro do que todas as experiências da consciência. Então, é claro, não se trata de negar a consciência, é questão de ver claramente. E a partir do momento em que você aceita isso, é o princípio da aceitação do desconhecido, bem hoje, você descobre que é a verdade. Isso também significa que as palavras de Nisargadatta nunca foram tão verdadeiras quanto são hoje. Se você reler as canalizações, e isso acontece comigo agora também, com um olhar diferente, não com o que eu vivi, pois sou eu quem o transmiti, com a iluminação de hoje. Isso é tudo. Você tem canalizações de Nicholas Flamel em 2008, onde ele usou palavras precisas, que nunca foram usadas por outros intervenientes, como evidência e dança, que interviriam 8 anos depois. Não há arquitetura tão pedagogicamente polida, nunca existiu na Terra. Mas eu não me importo, porque mesmo isso, eu lhes digo, não precisamos mais disso. Eu não tenho glamour sobre isso, é uma passagem que foi feita, mas foi para nos permitir viver essa autonomia. E quando você está nesta alegria total, esteja você assistindo a eventos ou ignorando-os totalmente, você não pode ignorar o que está acontecendo em você. E o que acontece em você não são imagens, não são cenários, não são viagens, não é Maria, não é Cristo, não é Miguel, não é um arconte, não há mais entidades. Não há mais consciência. E, no entanto, aqui o que eu expresso é a minha consciência que a expressa. Mas redescobrir a origem, como foi dito, ir à fonte da consciência. O que está na fonte da consciência? De onde vem a consciência? O que é consciência? Consciência é a expressão de um desejo. Isso foi chamado de cocriação consciente. Mas aquele que permaneceu no absoluto, e é por isso que usamos essa palavra de Abba, mesmo que Abba tenha participado de todas as criações, permaneceu além, anteriormente à primeira projeção da consciência, o que foi feito desde o absoluto, que não está localizado, foi necessário localizar alguma coisa. Essa localização era a fonte. Anomalia primária, a partir daquele momento, porque como não há tempo, e não há espaço, você não pode acreditar, quando estamos no tempo, claro que aqui estamos sujeitos ao tempo, vemos isso todos os dias, quando temos que pagar impostos, quando o corpo envelhece, é inevitável. Mas é o mesmo nas outras dimensões, elas não estão sujeitas ao mesmo tempo que nós, mas a partir do momento em que você tem uma forma, há uma consciência dentro de uma forma, existe uma estrutura dimensional. E este quadro é um quadro de expressão e manifestação, com regras específicas para a dimensão especificada. Na 5D, que é um mais próximo, é sílica. Mas nós descobrimos algo excepcional, foi isso, e aconteceu em maio, junho, e acho que até Bidi não sabia, ele não poderia saber, que o mecanismo da criação, total, seria realizado na Terra. E não pode ser de outra forma. E, além disso, é ilustrado no nível astronômico, se você realmente aprender sobre pessoas sérias, não estou falando de imagens completamente distorcidas, do que está acontecendo em nosso universo. Não é só Nibiru que chega ao nosso universo, que todos nós assistimos, até que ele abra suas asas, é um conjunto de planetas mortos e sóis mortos que reabsorvem nosso mundo. Olhe para o Sol nas imagens que são fornecidas por todos. O Sol está sendo comido, como nós comemos tudo também. Estamos sendo devorados, o sistema solar. Não é brincadeira, o que estou dizendo não é uma visão do espírito ou um processo de consciência, é um processo físico. Participante. Sim, também há Marte. Jean-Luc. Sim, há a Lua que foi atingida. Existem 3 versões, é o meteorito, é poeira. Risos. Em Marte, agora a NASA nos mostrando, há fotos de qualquer maneira, você vê uma erupção vulcânica, bem no centro, não, é nuvens. Bom. Mas nós não nos importamos, em última análise, isso não importa.
Seja uma nuvem, seja um meteorito ou seja o que for, a entropia está no sistema solar. E é isso que eles querem esconder até o último momento. Não é nem a passagem de um planeta. Não é nem mesmo o retorno cíclico de Nibiru, eu lhe disse, e é a verdade, e mostra no céu, com os observatórios heliosféricos e até o espaço profundo, estamos no processo de reabsorver a criação. E é algo concreto. Participante. E o Sol é reabsorvido por um buraco negro então? Jean-Luc. Sim, claro. Mas o buraco negro somos nós, aí é o buraco negro. E o que você vê no céu é apenas a representação do que está acontecendo em nós. Inverta as coisas, tudo está em nós, até mesmo planetas, estrelas. Então, não é astrologia, porque existe um aspecto planetário que impacta em você, na cena do seu nascimento, ou em sua astrologia sideral ou zodiacal ou qualquer outra coisa, que toca tudo que há em você. É você quem organiza os planetas. Participante. Não é o oposto, então. Jean-Luc. Mas o que estamos fazendo no nível coletivo, a reabsorção dos mundos, agora é visto em nosso céu. E aí, é claro, você suspeita que não é a passagem de Nibiru e depois as elites que irão enterrar na esperança de emergir em um futuro cíclico hipotético. Isto é, nosso sistema solar é comido. Risos, e não é uma visão do espírito, é comido, como nós comemos os demônios, nós comemos um ao outro, bem, o que vemos no céu é o resultado de o que está acontecendo em nós. Isso quer dizer que isso não acontece primeiro no céu, acontece primeiro em nós, já que estamos na origem da criação aqui na Terra. Lembre-se, ele disse, não julgue, você tem alguns entre vocês que são triângulos. Maria, ela está encarnada, ela está na Terra, ela não está em nenhum outro lugar, ela está em sua nave lá em cima, mas sua nave é a forma arquetípica do golfinho em pé, de 24ª dimensão, enfim do limite 21º, 24º. Mas isso é tudo. Estamos todos aqui, todos sem exceção. Não nesta sala, falo na Terra. Risos. E mesmo as origens estelares, para aqueles que as viram, obviamente elas estão lá, há até mesmo, em períodos de consciência nua, há alguns que se sentiram com um bico de águia. E eu quando voltei, quando tomei, o mais engraçado é o corpo da baleia. Uma vez fui curar no corpo de uma baleia, é impressionante essa coisa. Risos, a densidade, o poder, eu prefiro a águia, enfim, é mais divertido. Mas ei, a baleia é especial. Então, o que vemos do lado de fora é apenas a projeção da nossa própria tela. Quando você entende isso, acabou, tudo está nele. Os sistemas solares, a fonte, os arcanjos, o diabo, Deus, e isso é a verdade. É por isso que rebobinar o filme só é feito na Terra. Nós estávamos na origem da criação, eu tinha explicado, para aqueles que seguiram o Facebook na época. Bem, foi a história que foi engraçada, é o primeiro Éden, são os campos Leilani que entrou em colapso com o vulcão lá, no Havaí, o Havaí é o primeiro Éden. Foi bem antes da Lemúria. E isso aconteceu na Terra. Participante. Mas então os extraterrestres que têm a mesma morfologia. Jean-Luc. Bem, eles vêm para serem comidos. Participante. Mas eles também têm um buraco negro, então. Eles fazem o mesmo trabalho, então. Jean-Luc. Não. Somos nós que ativamos o buraco negro. Participante. E por que eles não fazem isso também, já que eles também têm um coração, com um buraco negro? Jean-Luc. Mas eles, um arcanjo, por exemplo, porque eu, em 2009, quando fiz a viagem de casamento celestial com Anael e Miguel, eu entendi o que vi, eu fui pego em suas asas e eu estava passando de dimensão a dimensão, vivia coisas doentes, impossíveis de se identificar. Risos, mas, os arcanjos e os extraterrestres que estão lá, de onde eles vêm, de acordo com você, eles vêm para nos salvar. Não, somos nós que os salvamos. Coisas reversas. Eles vêm para serem comidos.
assim como o sistema solar está sendo comido. Então, por enquanto, pode parecer completamente improvável o que estou dizendo. Você sabe, eu estou acostumado com isso. Foi como quando Sereti falou, até eu não ousei admitir, disse ele, a fotosfera solar irá explodir, nós nos tornaremos um gigante vermelho, mas é exatamente isso que acontece agora, não é daqui a 2 bilhões de anos, está aqui, começou, lá, esse ano. Participante. Então, apenas, por exemplo, o arcanjo Miguel, quando eu estava ligando, meu telefone tocou e eu tinha no telefone. Isso significa que fui eu, na verdade, me ligando para responder minha pergunta. É engraçado. Jean-Luc. Sim, sim. Risos. Sim, sim. Você é ao mesmo tempo a máquina que projeta, você é o filme, você é o diretor, o roteirista e a atriz. Não há nenhum outro. Ha. Jean-Luc. E, além disso, é a estrita verdade. Participante. Sim, eu sei sim. Jean-Luc. Esta é a verdade estrita, não há outra. E para viver isso, bem me desculpe, pode ser apenas na alegria. Eu não posso fazer nada além de estar na alegria. Vós uns nos outros. Participante. Isso significa que no dia em que você me ligar, finalmente, eu estou chamando você. Jean-Luc. Certo. E isso é exatamente, não, mas espere, é exatamente o que estou dizendo. As pessoas pensam em pedir atendimento, não tem tempo, não posso evitar, não sou eu, não fiz nada. Eu não faço nada. Desde 16 de junho, eu te disse, eu não faço nada, é feito sozinho. Eu continuo repetindo, é a verdade. Mas aceitar que isto é feito sozinho, não significa render-se à luz, significa render-se à vida. Então, é claro, no começo, bem, você tem os velhos reflexos que vêm. Assim, mas se não é assim que vai acontecer, porque estamos acostumados com as consequências lógicas de nossas ações. Eu não pago a minha eletricidade, eles cortam para mim risos, sim. Então, por exemplo, eu não pago pela água. Eles me cortaram a água. Meu medidor de água está desligado. Jean-Luc. E a água chega. Participante. Na verdade, sou eu quem corta. Risos. Jean-Luc. É uma forma derivada do que eu digo. Risos. Jean-Luc. Mas por que não? No extremo, por que não? O que eu queria dizer é que quanto mais você é espontâneo, mais você é louco. Não na loucura da excitação, mas nesse tipo de loucura. Você vê. 2 anos atrás, eu teria dito a você que é qualquer coisa. Mas não, funciona. Mas o pior é que funciona. Verifique por si mesmo, diz respeito a você e sua vida, confira. Você verá, funciona perfeitamente. Participante. Nós somos os atores. Jean-Luc. Sim, somos o espectador, o ator, a máquina, o filme, tudo. E tudo isso leva ao que, por ser tudo isso, você percebe que não é nada. E esse é o único lugar onde você está perfeitamente estabilizado nesta alegria, mas indescritível. Quando eu tomei a frase de Babuji, o fim da realidade, é uma verdadeira beatitude. Quanto ao que está além, não há palavras. Nós não podemos dizer nada sobre isso. Então, é claro, tentei traduzi-lo, e até mesmo pessoas que viajaram em consciência nua, seja Mano ou outros, durante os 2, 3 meses lá, foi absolutamente fenomenal. Mas isso não é o fim. O propósito, eu disse, é a reabsorção dos mundos, é exatamente isso que está acontecendo. E você não encontrará ninguém que lhe diga isso além de mim. Eu não me importo se sou louco. Eu não me importo, toda a minha vida, de qualquer maneira, tem sido assim, mas simplesmente, o nível de certeza é 200%. O nível de incerteza é a data. Mas quão importante. Desde então, repito até mesmo em setembro, cada dia que passa é uma bênção. Uma bênção.
mesmo se você sofrer, porque é a oportunidade de resolver através da carne. E como eu disse, não somos esse corpo, não somos esse saco de carne, mas ainda estamos nele, então é um veículo. Deve manter o mínimo e, especialmente, deixá-lo no piloto automático, sempre que possível. Porque ele está voando muito bem. Tomemos o exemplo da comida. Somos muitos que descobrimos e, para viver assim, comemos quando estamos com fome. Ponto final. Bem, aqui é diferente, temos horários, mas a maioria descobriu isso. Você come quando está com fome e em tudo ficará bem. Participante: claro. Jean-Luc: você não arrisca nada. Então, é claro, existem hábitos. Os hábitos que todos nós tomamos para comer em horários fixos, bem claro, criam o hábito de estar com fome em horários fixos. Então as pessoas dizem: oh sim, mas você tem que comer, eu estou com fome. Mas não, é o hábito que te deixa com fome. É apenas o hábito, não há hipoglicemia, é besteira. Sim, porque, de fato, até, por exemplo, posso ficar 12 horas, 15 horas sem comer, vou trabalhar no jardim e tudo isso é a minha alegria. E eu não penso em comer. Bem, eu tenho a criança que me diz: ei, está na hora, estou com fome, risos. Então eu digo: eu tenho que ir, eu vou comer, mas não estou com fome. Eu vou petiscar e vou comer várias vezes, Jean-Luc. Exatamente a mesma coisa. Agora acontece muitas vezes no dia, de repente, à noite: bem, eu comi hoje. Não, eu não comi. Participante: nós somos alimentados de forma diferente. Jean-Luc: há momentos em que morro de fome. Mas não sou eu quem decide. Não é gula. Porque sou muito guloso, sei o que é gula e avidez. Mas é meu corpo. Ele sabe muito bem o que precisa, quando precisa. O veículo está no piloto automático. E, além disso, assim que você muda para a pilotagem automática, ela se conserta. Essa é a inteligência da luz. Então, claro, o que eu vivi, você vive tudo. Não tentei perder peso, não procurei que todas as anomalias, doenças herdadas, desaparecessem tudo. Pelo contrário, toda a minha vida tentei tratá-las, nunca se trataram. E então eu não fiz mais nada e é aí que elas desaparecem. Risos: o que você quer que eu lhe dê como prova? Podemos tratar por milhares de horas, seria inútil, já que todos vocês têm a mesma oportunidade de vivê-lo. Não há ninguém que esteja excluído disso. Eu disse e digo de novo: passaremos todos ali. Não é possível de outra forma. E o que acontece no nível da observação ou dos telescópios nos mostra que é a verdade. Estamos sendo reabsorvidos por um sistema fantasma, que nada mais é do que a expressão do nosso buraco negro que está lá. O Toro. Participante: leitor e tuitor: o Toro mata Toro ou outro jogo de palavras. Jean-Luc: o quê? Participante: não, deixa pra lá. Risos. Jean-Luc: o martelo de Thor. Bem, vamos parar porque é hora do almoço. Obrigado. Jean-Luc: eu falei muito mais, mas sinto muito, foi um preâmbulo hoje que pareceu importante para mim. Apenas lembre-se de que quanto mais simples você é, mais você chega ao essencial, seja o que for que você viva, mesmo se você viveu Miguel, Maria, Cristo, o que você quiser, eles estão lá, mas esse não é o essencial. O essencial é encontrar essa liberdade e ela está lá dentro. Tradução: Alberto César Freitas. Apoteose Live, 27 de outubro de 2018.